Então, qual que é a importância de eu trabalhar com essas atividades que elas são investigativas? Qual que é a ideia? Qual que é o contraponto e qual que é a parte do que é o contrário de você investigar? Era o que a gente aprendeu o quê? Com as regras decoradas, gente. Decorar não é aprender. Pensa aí em vocês agora. O que vocês aprenderam na vida de vocês que vocês não decoraram, que vocês lembram até hoje? Se eu perguntar para vocês lá, quais as capitais dos países, talvez você lembre de um ou dois, porque na época que você decorou, capitanias hereditárias, como que é agora? Então, por que a gente tem que trabalhar com esse método investigativo? Para a gente atingir esse aluno, para a gente ver o que ele pode, até onde a gente pode chegar com o aluno, gente. Olha o negócio interessante que aconteceu e que acontece com a gente, professor, é quando a gente tenta colocar no mesmo balaio e, como regra, o aprendizado, todos aprenderam menos o João. Por que o João não aprendeu? Porque a gente não atingiu esse João. A gente não conseguiu atingir o João. Então, qual que são as vantagens de se explorar o lúdico matemático? Quais são as vantagens, gente, de se explorar essa parte do lúdico? Motivação, desafio, o ponto de partida. Se eu tenho uma sala que eles gostam muito de Turma da Mônica, por que não fazer um exercício ou trabalhar matemática com os personagens da Turma da Mônica, hein? Mas como que eu vou fazer isso? Pelo método investigativo. Antes eu investiguei o que o cara queria saber. Olha, gente, agora vamos aí falar sobre os jogos, desafios e atividades lúdicas. Qual o jogo em si? Ele não é o jogo só por jogar. Ele tem uma parte interessante lúdica por trás. Então, em primeiro lugar, o que essa parte do jogo ele desenvolve no aluno? Primeiro, desenvolvimento de habilidades. Ele trabalha habilidades, muitas vezes, que a gente achava que a gente não tinha. Ano passado, eu trabalhei muito com jogos matemáticos lá no La Torre, e essa é uma coisa que eu observei, gente. Todos os alunos, aqueles que eram subjugados como os alunos fracos, alunos bagunceiros, eles iam bem nos jogos. Por quê, gente? Porque a gente conseguia, com a nossa metodologia e o jogo, trazer esse aluno para a aprendizagem de matemática. Então, assim, alunos que eram tidos como ruins para o tradicional, para aquela metodologia de aula antiga, eles eram bons nos jogos porque eles conseguiam se sentir mais atraídos pela parte dos jogos. O que eu posso trazer também nos jogos? Situações do cotidiano. Tem escolas, gente, que eles trabalham com um dia de você ir no supermercado fazer compra. Tem escolas, o professor Robson, ele me falou que lá na escola dele, eles trabalham numa metodologia muito interessante. Qual que é a metodologia que eles trabalham lá, gente? Ele falou que durante o ano todo mundo vai fazendo um mercadinho dentro da escola, né? E falou que as salas que têm um maior comportamento, eles ganham mais dinheiro. E o dinheiro é a cédula da escola. Então, assim, aí tem no final do bimestre, o aluno vai lá e compra. Ou seja, o aluno que mais comportado, ele vai ter um valor de dinheiro maior. E com esse dinheiro, ele já trabalha o quê? Uma situação do cotidiano. Ele fala, vou levar esse milho aqui para casa. Como que eu vou levar esse milho para casa? Porque eu tenho 5 Negreles, um exemplo. Puxando para o lado, Walter Negrelli, se fosse uma cédula de dinheiro. Então, assim, você trabalha com situações de cotidiano. Meu pai vai no mercado. Meu pai vai no mercado. Outra coisa também, gente. Raciocínio lógico. Vocês viram que hoje no Facebook tem muito daquelas continhas de raciocínio lógico. Um sapato vale 7, aí você vai descobrindo cada um, a caneta vale 2, depois no final tem uma somatória. Sempre tem uma pegadinha lá que tem o vezes. Então por isso que a gente erra às vezes a conta, porque a gente não se atenta ao sinal, né? Então o raciocínio lógico, raciocínio de dedução. O que é o raciocínio de dedução? Se uma bala custa 2, 2 balas custam o quê? 4. Porque eu estou deduzindo.
Tô deduzindo. Ó, exemplo de proposta envolvendo raciocínio dedutivo, gente. Olha que interessante. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho, ó, 5 pessoas, ó. Eu tenho, ó, a Rosana, a Zenita, a Gabi, a Gláucia e a Isaura. A Gláucia fala assim, ó. Pense comigo. Não sou a primeira da fila, nem a última. Então a Gláucia, ela não é a primeira e nem a última da fila. Certo? Olha que interessante. Ele não é a primeira nem a última. Qual que ela pode ser? Ó, primeira e última. Ela pode ser a segunda, a terceira e a quarta. Mas a Rosana já afirmou que é a quarta, ó. Rosana é a quarta. Então a Gláucia, ela só pode ser a segunda e a terceira. Aí tem mais uma questão aqui que fala que a Paula, ela é a segunda. Então qual que é a Rosana? Ela é a terceira, ó. Você viu? A gente vai fazendo por dedução. Então, é a mesma coisa quando vocês vão fazer concurso público. Às vezes, quando você sabe qual que é a resposta que não é a verdadeira, você sabe que se aquela não é a verdadeira, que é a falsa, às vezes você não sabe a verdadeira. Mas você vai por eliminação. Então, você trabalha com dedução. Todo mundo, muito legal para fazer com criança, é falar assim, é filho da minha mãe, mas não é meu irmão. É filho da minha mãe, mas não é meu irmão, quem que é? Você. Se é filho da sua mãe e não é seu irmão, pensa comigo aí, ó. Suponhamos, a Zenita tem um irmão, certo? Ela e o irmão. Se é filho da mãe dela e do pai dela e não é irmão dela, dedução. Continuando aqui pra gente finalizar aqui. Vamos finalizar com uma poesia. Então hoje nós vamos finalizar a nossa aula hoje com uma poesia, ó. Diversas outras atividades lúdicas interdisciplinares podem ser importantes no desenvolvimento do raciocínio lógico matemático dos alunos, mesmo que ainda não saibam ler. Podemos criar pequenos textos, preferencialmente com rimas. E ao lermos esses textos para os nossos alunos, estimular que completem com a palavra ou palavras que estão faltando. Veja 2 exemplos. Então, assim, um aluno, às vezes ele não sabe a matemática. Ele não tem esse conceito de matemática ainda. Mas ele tem noção de algumas coisas que ele aprende em casa. Então a gente pode fazer isso aqui em casa. O Samuel crescer um pouquinho. Ana tem 2 rosas, 3 margaridas e um jasmim. Ela guarda as 3 margaridas, 6 flores e não dá nenhuma para mim. Lá em casa há 8 sorvetes, todos eles gostosinhos. Um é meu, 2 são seus e os outros do Marquinhos. Quantos Marquinhos tem? Então ele, por eliminação, ele já vai falar assim, um é meu, 2 são seus, papai. Quantos que são do Marquinho? O que resta para 8. Então assim a gente vai trabalhando esse estímulo. Gente, então hoje nós falamos nessa aula sobre o método matemático, lá por os primeiros dias de aula, o ensino que é o método investigativo, tá? Você vai investigar o que o aluno sabe, você vai trazer esse conceito para dentro de sala de aula, você vai fazer toda uma triagem no começo, e lembrando que você não vai fazer que nem o professor antigo, que já mata os sonhos do menino, falando que matemática é ruim, que aquilo lá foi Beelzebub que escreveu, que aquilo não é de Deus, que aquilo é péssimo, que aquilo é terrível. Vamos mudar esse cenário, gente. O mundo e a matemática e os nossos alunos, eles veem a gente como um espelho. Então eles olham pra gente e eles têm admiração, respeito, e eles têm o quê? Sonhos. E esses sonhos cabe ao professor, que é o nosso caso, regá-los e o quê? Incentivá-los e sonharmos junto com eles. Ou o mau professor é aquele que corta,
extermina, aniquila os sonhos dos alunos. Vocês já tiveram professores assim? Qual que pesou mais na sua vida? Boa noite. E ó isso aqui. Ó.